Sabe o que que é um exercício super interessante? E você vai achar que eu tô de brincadeira. Eu não sei se o Magno já fez esse exercício. Procurar no canal do Senado discursos da Damares Álvares, da Damares Alves no plenário. É muito interessante. É muito interessante. Veja, não me compreendam mal. A Damares é uma baita de uma reacionária. Tá? Ela é bem de direita, ela é bem conservadora. Ela também é uma pessoa com uma capacidade por compaixão por qualquer um, que é um troço inacreditável. É uma capacidade de compaixão. Vocês precisam vê-la falando sobre pessoas trans. A compreensão que ela tem de como é difícil você ser trans e pobre no Brasil. Entendeu? E esse é um exemplo aleatório de, por acaso, um vídeo que eu vi na semana passada. Mas de vez em quando eu vejo vídeos da Damares, é uma lição de humildade, tá? É uma lição de humildade. E eu não tive entre as pessoas que fez piada com o episódio da goiabeira, quando ela conta que depois de ter sido estuprada, subiu numa determinada goiabeira e lá viu Jesus. A quantidade de piada que teve ali a história de verdade. Entende? Veja, eu sou ateu, não acho que ela tenha visto Jesus, mas acho que ela devia estar num momento de frangalhos emocionais, de uma fragilidade profunda e tudo mais. E é claro que é um exemplo aleatório o caso da Damares, e eu jamais votaria na Damares por profunda discordância em termos de valores políticos. Ela nem é alguém que seria candidato no meu estado, do Rio de Janeiro, mas esse não é o ponto. O ponto é, a gente tem que conseguir voltar a enxergar. Eu acho que o ponto-chave é exatamente o ponto que o Magno estava dizendo, ou como que a gente está desumanizando adversários nesse momento da história. E essa desumanização de adversários, ela não acontece só na direita. Na verdade, a esquerda tem mais dificuldade de se perceber desumanizando as pessoas. Estou falando da maior parte do Brasil. A maior parte do Brasil é conservadora. E eu não falo isso assim com gosto assim do tipo, vocês de esquerda, mas não, como eu sempre brinco, eu e o Magno somos de uma turma que cabe dentro de uma Kombi. A gente ainda é um grupo ainda menor do que a esquerda, tá? Muito menor. Pois então você tem uma massa de conservadores, você tem uns 30% ali de esquerda e você tem uns 5% de liberais aqui. E tudo bem, jogo jogado é o que é. Temos um trabalho longo e amplo de convencer mais pessoas. E esse é o trabalho mesmo numa democracia, convencer as pessoas, persuadir. Mas a gente precisa ter a capacidade de ouvir. Assistir a Damares, sabe, Magno, é um bom exercício, eu acho. Pedro, queria dizer um negócio, eu não sei se alguém que está nos assistindo pode dizer aí no chat, já conversou com a Damares, já esteve numa reunião com a Damares. Eu nunca. É absolutamente incrível, porque ela é uma pessoa gentilíssima, assim, de você... Eu já estive em uma reunião com a Damares, eu não sei em quantos % das coisas eu concordo com a Damares. Não é muito. Mas eu já estive em uma reunião com a Damares e tenho amigos que já estiveram na reunião com a Damares e todo mundo tem a mesma percepção. Nossa, que pessoa gentilíssima, que pessoa trata todo mundo bem, fino trato. E, obviamente, já estive em reuniões com políticos de esquerda que também exibem as mesmas características. Acho que humaniza muito os políticos você ter contato próximo com eles. Porque o que você passa a entender é que nem todo mundo é desonesto, nem todo mundo é mal intencionado, que em relação, como eu discordo em relação a Damares, como eu discordo em relação a políticos de esquerda, a gente discorda em relação aos meios, mas essas pessoas, elas desejam, pelo menos na visão delas, elas desejam que as coisas sejam melhores. E tudo bem, a política é você discutir os meios, encontrar formas democraticamente, irmanamente,
de que a gente possa chegar nesses fins de uma forma que seja boa para todo mundo, que seja aceitável para todo mundo. E sobre a desumanização, esse é um fenômeno que não pega todas as pessoas igualmente. Ela é muito pior para as mulheres. Na política, as mulheres estão sempre a uma declaração de serem ofendidas das formas mais absurdas possível. A gente não precisa ir para Damares, a gente não precisa ir para Gleisi Hoffmann. Pode pegar um nome mais de centro. Pegue a Tabata Amaral. A Tabata Amaral, os xingamentos com ela, ou os xingamentos que fazem para ela, não são "você é desonesta", não são a forma que as pessoas me xingam, que estão me pagando para defender isso, que eu sou burro, que eu tinha que ler um livro, que não é assim, que eu sou careca. Você é, Magno? Porque eu, de fato, sou careca, eu, de fato, poderia ler mais um livro e, de fato, gostaria que alguém me pagasse para defender o que eu defendo. Infelizmente, ainda é grátis, mas os xingamentos para essas pessoas são sempre de uma forma que dói muito mais do que você simplesmente vendido. É uma ofensa desumanizadora, é uma questão pessoal, é uma coisa dura. Então, isso só é possível por trás da proteção da tela. Você vê pessoas xingando ela de coisas absurdas e você clica no perfil do cara, tá ele lá, ele, a esposa e a filha. Como você tem coragem de chamar uma mulher disso e você tá com a sua esposa e sua filha? E se alguém entra no seu perfil e chama isso? É uma desumanização irracional até, porque a pessoa perde um pouco essa perspectiva. E acho que isso se relaciona um pouco com o que a gente estava falando de defender um bombardeio de barcos no Rio de Janeiro, na tua cidade. É que você passa a enxergar as coisas como se elas ocorressem no mundo imaginário. A mulher Tabata Amaral reside num mundo em que minha esposa e minha filha não residem. Então eu posso chamar ela do que eu quiser, porque minha esposa e minha filha jamais serão chamadas assim. E não, cara, elas serão chamadas assim também, porque o teu comportamento normaliza certo tipo de comportamento nas redes sociais. E essa separação entre o mundo real e o mundo virtual, onde as pessoas não são reais, traz uma carga para o debate político que é muito sério. É muito sério. As pessoas não conseguem mais conversar porque a gente hoje, quem é normal, quem defende o diálogo, quem acha que a gente precisa conversar, vira frouxo. E ninguém quer ser frouxo, né? Ninguém quer ser idiota. Se você disser, não, gente, acho que a gente pode... a política é sobre conversar, é sobre encontrar um caminho do acordo, é sobre a gente pensar como a gente pode trabalhar junto. Você vira um frouxo. Você não tem princípio, você está vendido e você não merece mais o voto daquele grupo político. Então, é fácil ver como a gente caminha velozmente para uma polarização que a gente não sabe onde vai parar, né? É muito curioso. Enquanto você está falando, eu estou acompanhando aqui o nosso chat e tem uma quantidade muito grande de pessoas que está fazendo que está amarrando aqui e ponderando com nós dois da seguinte forma: a Tabata é uma coisa, a Damares é outra. A Tabata, com todos os seus defeitos, é uma pessoa razoável, uma deputada bacana, tem projetos interessantes, tudo mais. Não, a Damares é uma cobra, a Damares é uma falsa, não confiem na Damares, não sejam ingênuos, não sejam... Enfim, a toada é mais ou menos, nem necessariamente essas palavras, mas a toada da conversa aqui é mais ou menos essa. A Damares é uma reacionária, ela é muito conservadora. Eu acho que, de alguma forma, a gente perdeu, muitos de nós que conversamos habitualmente sobre política, perdemos a percepção de como que a Damares representa a brasileira média na classe C. A mulher de seus 50, 60 anos de classe C no Brasil, nas periferias urbanas,
tem valores muito, muito, muito similares aos valores da Damares Alves. Muito do discurso que elas farão habitualmente dentro do seu senso comum é muito similar a Damares Alves. Eu concordo quando as pessoas fazem críticas que temos um parlamento de muito má qualidade, a fisiologia é um problema corrente e recorrente, é uma quantidade grande de parlamentares, tanto deputados federais quanto senadores, não estão lá necessariamente para representar ideias, mas sim para representar grupos de interesses, tudo mais. Tudo isso eu acho que são críticas muito válidas, mas curiosamente, no caso da Damares, ela de fato é uma voz representativa de um pedaço grande do Brasil. É um pedaço no qual eu não vivo, é um pedaço que não representa valores meus, mas ela é representante de um pedaço grande do Brasil. E o mais interessante é o seguinte, é um pedaço do Brasil, e de novo, gente, eu realmente recomendo vocês pararem para... Esquece a caricatura da Damares que todo mundo tem na cabeça. Ouve Damares Alves. Não é para concordar, não é para concordar, vocês não vão concordar, eu não concordo em grande parte. O ponto não é a concordância, o ponto é compreender de fato quais são os valores que ela representa. Qual é a ideia de família que ela tem na cabeça, qual é a ideia de solidariedade que ela tem na cabeça, porque ela é bastante clara a respeito de quais são os valores, quais são as suas preocupações e tudo mais. E o mais interessante é o seguinte, não só boa parte da classe C brasileira, que representa mais de 50% da sociedade, ou seja, mais da metade do Brasil está na classe C, que é essa renda individual ali entre 2 e 5 mil reais, né? Aproximadamente. Não só boa parte da classe C está nesse mesmo lugar ideológico que a Damares, que não é muito rebuscado, não é muito refinado, mas que tem valores que são bem concretos e bem claros. As pessoas sabem no que acreditam e o que elas consideram bons e maus valores. Não só... E isso que eu acho mais interessante, Magno, não só ela representa um pedaço imenso do Brasil, como Lula ganhou por causa de mulheres como a Damares. A Damares, evidentemente, votou no Bolsonaro, tinha um compromisso já político ali, que é no governo Bolsonaro que ela ascende politicamente, então ela, pessoa física, tem um monte... Mas são mulheres que pensam como a Damares e que, no entanto, não são políticas, não têm acesso à grana, não têm acesso a poder, mas estão aí nas periferias do Brasil. São essas mulheres que votaram no Bolsonaro em 2018 e, por conta da coisa dele, da tara dele com armas, e por conta da maneira como ele conduziu a Covid, essas mulheres, muito preocupadas com seus filhos, muito preocupadas com escola pública, muito preocupadas com saúde pública, muito preocupadas com falta de segurança e com armas sendo espalhadas, porque elas entendem perfeitamente quem serão as vítimas dessas armas, que são elas e seus filhos, são as principais vítimas dessas armas. Essas mulheres que viraram, sem ter mudado de valores, essas mulheres que se viraram estatisticamente, a gente tem mais de um estudo sobre isso, essas mulheres definiram, junto com grupos liberais sociais, essas mulheres é que definiram a eleição em favor do Lula, que ganhou por uma... Quer dizer, é muito curioso, porque enquanto eleitores do Lula, por um lado, olham para Damares e tem uma repulsa por conta de ela ser conservadora, tem esse discurso que é um discurso abstrato, que é um discurso de não, mas nós somos a favor das pessoas que passam por necessidades econômicas. Sem perceber que as pessoas que passam por necessidades econômicas, que têm uma vida muito mais dura do que a classe média alta e do que os ricos, essas pessoas têm os mesmos valores da Damares. Quem representa, do ponto de vista de valores, essas pessoas é a Damares. E são pessoas que pensam como a Damares porque pensam como as Damares sem ter as relações políticas da Damares. São essas pessoas que garantiram a vitória do Lula. E se Lula vencer em 2026 para um novo mandato em 2027, provavelmente vai ser porque parte desse grupo de mulheres muito parecido com a Damares, novamente achou que era melhor votar no Lula
do que votar num candidato de direita. Essa semana está rolando uma oferta imperdível aqui no Meio. Por apenas R$ 2,99, isso mesmo, R$ 2,99 no primeiro mês, você experimenta tudo o que o Meio Premium oferece. É a oportunidade perfeita para conhecer nosso streaming, que tem um catálogo diferenciado. São produções originais como Ponto de Partida Série, com episódios sobre o conflito Israel-Palestina e a sociedade que o algoritmo criou. Tem também filmes como Democracia, Uma História Sem Fim, programas de entrevista com grandes nomes conversando de política a espiritualidade e uma grade sempre atualizada. E não para aí. Quem assina recebe 2 newsletters especiais com diferentes perspectivas sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Ganha desconto nos cursos e participa de uma comunidade que pensa, dialoga e troca sobre os mais diversos assuntos. Tudo isso por R$ 2,99. É menos que um café. A promoção é só essa semana. Aproveita agora.